Vamos convidar a participar conosco aqui no nosso All News um professor de Relações Internacionais para a gente entender justamente esse posicionamento do Brasil. Será que o Brasil está agindo corretamente? E nesse jogo aí de truco entre China e Estados Unidos, quem está vencendo essa partida, né? Conosco agora o professor Trevisan, já ao vivo aqui, Leonardo Trevisan conosco, ao vivo no nosso All News. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos que nos escutam, amigos. Vamos lá, vamos começar pelo Brasil até. O Josias estava comentando aqui que enxerga que o Brasil está indo por um caminho correto nessa disputa. Apesar dessa ferramenta que está nas mãos do Brasil, dificilmente talvez o Brasil use isso contra os Estados Unidos. E nesse momento também encontrando janelas de oportunidade. Como é que o senhor vê o posicionamento do Brasil nessa disputa aí entre Estados Unidos e China? Olha, eu acho que nós podemos roubar. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu acho que nós precisaríamos, de alguma forma, não é? Pegar uma expressão do jogo de bola que eu acho que vale a pena para a gente entender melhor a posição do Brasil, né? O Brasil, quanto mais ele jogar parado, melhor para nós, né? É isso, né? O Josias, eu ouvi o Josias comentando exatamente a posição bastante esclarecida, não é? Da posição brasileira, bastante esclarecida do Itamaraty, que é no seguinte sentido: nós não vamos nem recuar, mas também não vamos avançar em posições. O Brasil faz parte daquele conjunto de 10 países que notificaram a Organização Mundial do Comércio que tem instrumentos para a defesa, exatamente o que o Congresso Nacional fez. Vários países fizeram isso. A Índia está no mesmo pé, a Austrália no mesmo pé. Em outras palavras, países que disseram, olha, se continuar desse jeito, nós vamos prestar atenção na sequência do jogo. Temos como nos defender. A posição diplomaticamente mais acertada. O Brasil, nesse sentido, está ouvindo os profissionais do Itamaraty e me parece muito mais eficiente do que qualquer outra medida, tanto de valentia como de agrado excessivo aos Estados Unidos. Professor, Raquel aqui. Eu queria que o senhor analisasse os seguidos recuos de Donald Trump. Ele recuou nas tarifas recíprocas, colocou 10% para todo mundo. Agora ele diz que vai colocar o setor de tecnologia em uma nova tarifa, mas a verdade é que esse setor agora já não está mais pagando tarifas, então um novo recuo. Ele parece insistir numa guerra comercial com a China, os chineses não vão ceder, não se sabe por quanto tempo ele vai aguentar. O fato é que Trump está cada vez mais acuado, pressionado e vai recuando pouco a pouco. Até onde o senhor acha que ele aguenta? Essa política dele já está se mostrando frustrada e já vai se dissolvendo? Raquel, bom dia. Eu acho que você coloca as coisas de uma forma bem clara, né? A palavra dissolução é uma palavra boa, né? Ele está desidratando, né? Ele está enfrentando isso. Nós temos que entender por quê. Essa é a tarefa, né? Isso é que ajuda, né? Primeiro de tudo, nós precisamos olhar que há uma decisão do establishment americano, e isso tanto faz se for democrata ou republicano, que o inimigo é a China. Isso é definido, né? 100% do Congresso americano pensa isso, vota isso, e eles têm, desculpa, razão, né? A nação desafiante da hegemonia americana é a China, não é nenhum outro, né? Olha, os PIBs, isso mostra 28 trilhões, 19, o terceiro tem 4 trilhões, portanto, é a Alemanha. Portanto, não tem dúvida alguma, o inimigo é a China. Ótimo. Como é que vai tratar, né? Esse é o ponto, né? Existem modulações para tratar isso. O que o Trump está fazendo, e aí é que esse é o ponto central, é usando tarifas para manter apoio interno. Atenção a isso. Observe que no episódio do recuo mais forte, o recuo mais sensível
não vai mexer com chip, com semicondutor, não vai mexer com computador, não vai mexer com peças eletrônicas. Leia-se. Apple, bom dia. Oi, tudo bem? É isso aí. Oi, Apple! Muito bom, professor. Oi, Apple. Oi, Tá bem com Apple, você, tudo bem? né? Porque quando a gente olha para isso aí, né, a gente precisa reconhecer o tamanho da Apple. A Apple vale em bolsa, esquece as oscilações, porque a oscilação perde hoje e ganha amanhã, esquece. Apple vale em bolsa 4 trilhões. Isso é o PIB da Alemanha, Raquel. Você sabe disso. A Alemanha tem um PIB de 4,3 tri. Então, portanto, com quem ele está falando? Né? Aqueles 6 que estavam atrás ali, agora, o que no dia da posse é com isso. Né? Soma é uma coisa brutal. Né? Na verdade, são ali os maiores PIBs do mundo. Então, quando você olha para isso aí, fora o poder que eles têm real, o poder não é de grana, o poder é efetivo. É aquele senador americano olhando para o Zuckerberg, cutucando o vizinho, dizendo, para, ele te destrói. É isso. Né? Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que o Trump se comporta. Olha o que aconteceu na sexta-feira. Sem televisão, Raquel. Sem rede social. Ele mandou o departamento de alfândega, lá quietinho, na sexta-noite, retirar os... Ele não quer que a base saiba disso. Sabe por quê, Raquel? E eu acho que esse é o ponto. Uma pesquisa importante, publicada hoje, tanto no Washington Post como no New York Times, mostra que na base trumpista, na essência, naquele trumpista raiz, 80% continua acreditando que ele está fazendo certo. Pouco importa que ele percebe que não dá para gastar, pouco importa que ele vê a corrida, não importa. A fé continua. É isso. Se a gente não olhar para esse lado interno, a gente precisa pensar duas coisas. Trump tem a seguinte ordem de preocupação. A primeira é grana, a primeira é dinheiro. A primeira é efetivamente transacional, como qualquer corretor de imóvel sabe. Ele é isso. Né? É transacional. Eu vou ganhar mais, vou perder mais. Pouco importa valores, outras coisas. A segunda é voto, Raquel. Ele sabe perfeitamente que ele precisa de voto. Faz a conta. Já passaram 4 meses. Daqui a 16 meses tem eleição nos Estados Unidos fortíssima, que troca 2/3 do Senado e a Câmara inteira. Como é que vai fazer? Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem que entender recuos e essas desidratações nesse sentido. Por favor, Jesus. O Trump não está destruindo só a ordem liberal internacional, né? Se formos analisar o conjunto da obra, estão sob ataque nos Estados Unidos o Estado de Direito, o papel do Legislativo, do Judiciário, o compromisso com a ciência, independência das universidades, que são todos esses elementos são pilares essenciais ali sobre os quais repousava a liberdade e a prosperidade nos Estados Unidos. Eram valores caros à sociedade americana, né? Tudo isso está sob ataque nos Estados Unidos. E o senhor recorda, vai haver eleição de meio de mandato, eleição legislativa no ano que vem, né? Esse ataque simultâneo a tantos valores que vão do liberalismo econômico até o apreço à ciência, o respeito à independência universitária, o apreço ao legislativo, tudo isso em conjunto, já podemos dizer que esse conjunto mostra que há um déficit de reação nos Estados Unidos? Ou o senhor acha que o início das manifestações, as típidas manifestações no legislativo já sinalizam alguma reação? Esta pergunta é fundamental. Josias, você tocou no ponto central. O que é que vai sobrar depois de Trump? Esse é o ponto. Talvez a gente precise prestar atenção num artigo pequeno, que depois virou um livro importante, de um jornalista do New York Times chamado Ezra Klein, que faz um chamado exatamente no teu sentido. O que é que o pensamento progressista americano aprendeu? Será que ele tirou alguma relação disso?
Josias, eu estava ouvindo a ordem dos fatores que você colocou, né? A construção do Estado burocrático americano, sério, eficiente, consolidado, está destruindo. A lógica liberal presente nos partidos, tanto no democrata como no republicano, cada um com seu feitio, destruído. A estrutura mental do Partido Republicano, que vem desde Lincoln, de que favorecer sempre o livre comércio, está na essência deles, a independência do americano, é isso, lembra do chá em Boston, tudo isso. Tudo jogado fora. Fecha. Tá bom. As universidades, Josias, quando você tocou nas universidades, isso é sério, Josias. Todo americano de elite, ele tem na universidade, não é só o tempo que ele faz na universidade, é a participação nas fraternidades da universidade. As gerações formam seus... Hoje se chama de um jeito chique, network. Tá bom, vai lá, né? As gerações formam seguidamente suas network desse sentido. É isso que ele está jogando fora. Opa! Vamos devagar. Isso tudo tem um sentido. Isso tudo tem um espírito daquele americano que nunca alcançou esses padrões de elite e que se vê representado na figura do Trump. Olha bem a história de vida do Trump, você vai entender melhor. Vamos lá, vamos falar uma verdade, né? Trump nunca foi aceito na elite nova-iorquina. Eu vou repetir, as Swans, né? Quem sabe do que eu estou falando entende perfeitamente, não é? Aquelas locomotivas de Nova York, elas nunca chegaram perto de Trump. Nunca o convidaram para suas festas. É disso que nós estamos falando. Trump tem essa noção absoluta. Daí, ele, um homem que tem uma fortuna pessoal de quase 3 bilhões de dólares, vai namorar, vai se dirigir a um americano médio que tem todo um rancor acumulado, todo um ódio acumulado, e quer dizer para eles o seguinte: olha, eu vou devolver para vocês, não é um emprego industrial que vocês não tiveram, eu vou devolver para vocês o emprego industrial do pai de vocês, que permitia que vocês vivessem bem. Tudo isso é mentira. Nada disso vai acontecer. Voltamos à alfândega da Raquel. Quando nós olhamos para isso, nós temos que entender por que é na sexta-feira de noite, bem escondidinho, que ele faz o aceno para as Apple da vida. É bem escondido. Porque ele sabe que ele não pode deixar essa outra base dele saber do que ele realmente faz. O professor. Esse quadro é significativo, José. Você tocou no ponto central. O professor, aí eu queria provocar o outro lado também, para a gente refletir um pouco sobre a China, né? Josias estava perguntando como é que fica após Trump. A China, com todo esse episódio, né? A gente tem acompanhado as declarações, a de hoje diz, né? O céu não vai cair, e nós temos resiliência, inclusive. O mundo, como eles têm enxergado esse posicionamento da China, não temos medo. Não vai ser bom para ninguém, mas nós não temos medo, somos fortes, né? Qual é o recado que a China traz ao mundo e o que vai se tornar a China depois de todo esse episódio? Vocês têm uma qualidade complicada, né? Vocês fazem as perguntas certas. Né? Esse ponto é essencial, né? Está trocando, Fabíola, está trocando. Né? O epicentro de atenções do mundo está girando. Vamos lá, vamos cutucar o leão, vamos cutucar a onça com vara curta. Sabe onde é que o Xi Jinping está agora, hoje? Ele não está em Pequim. Ele está fazendo a primeira visita internacional do ano. Olha, nós estamos em abril. Xi Jinping não foi para lugar nenhum. Sabe para onde ele foi? Vietnã, Malásia e Camboja. Ele vai essa semana inteira estar nesses países. Na sexta-feira ele está em Camboja e só volta. Ele vai visitar isso aí. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Asia, né, aquela associação dos países do Sudeste Asiático, são os maiores parceiros comerciais da China. O dado da OMC é terrível, Fabíola.
O primeiro parceiro comercial da China é a própria Ásia, é a ASEAN, o sudeste da Ásia, esses países. Daí a paulada de 49% para cima do Vietnã, 46% para cima do Camboja, 38% para cima da Malásia. É tentar pegar os satélites fortes. O segundo ponto que a China negocia não é os Estados Unidos, o segundo ponto é a Europa. Só no terceiro lugar é China e quarto é a América Latina. Quando você olha para esse quadro, você tem uma ideia exata de que a China está se oferecendo como um novo polo de atração de interesses internacionais. Esse ponto é central. Foi a China, vamos lembrar, foi a China que em agosto de 2023 fez algo que na minha cabeça eu nunca imaginava possível de ver. O Xi Jinping reuniu em Pequim o chanceler iraniano e o chanceler saudita, e a foto é inesquecível que a agência Xinhua distribuiu. É ele olhando feio para os dois de pé e os dois dando a mão. É isto. Nós temos que olhar de alguma forma para a China e entender exatamente esse perfil. Ela tem um perfil que ela está oferecendo uma alternativa. Não precisam ceder a esse tipo de truculência americana. Sabe quem está mais preocupado com isso? Aquela elite de que o Josias falou. Aquela elite de que o Josias falou está percebendo exatamente, junta as três coisas que vocês falaram. A desidratação da Raquel, junta a preocupação do Josias com a elite tradicional americana. Atrás da preocupação do Josias, sabe o que é que tem? 80% dos prêmios Nobel são americanos. É isso que está por trás da preocupação do Josias. E agora a tua. Qual é a alternativa? A China está se colocando diretamente como alternativa para esse quadro de uma forma muito clara e exatamente fazendo as visitas que têm que ser feitas. Eu chamo a atenção para que Brasil e Índia, na última reunião da presidência dos BRICS, tentaram conter a China. Não vamos expandir os BRICS desse jeito. A China disse, não, senhor, nós vamos expandir sim. Olha como é que eles expandiram os BRICS. Eles expandiram os BRICS com os principais aliados. Se não bastasse tudo isso, Fabio, no domingo, na quarta-feira, dia 2 de abril, o Trump ia anunciar as tarifas. No domingo, os chanceleres se reuniram em Tóquio, os chanceleres da Coreia do Sul, do Japão e da China, para fazer um acordo de livre comércio. Como é que é? Coreia e Japão têm base militar americana. Coreia e Japão são os grandes aliados na Ásia, mudaram de lado, passaram para lá. É isto que a elite americana está notando, é isso que a elite americana está percebendo. Quando a gente fala de sentar numa mesa chanceleres da China, Japão e Coreia, nós estamos vendo desaparecer os ódios anteriores à Segunda Guerra Mundial. Não dá nem para falar disso. É difícil, quando você aproxima Japão e Coreia, quando você vê o que o Japão fez na China, tudo isso está sendo esquecido porque existe um mal maior. Uma situação mais forte. A tua pergunta é essencial. A China já está se apresentando e já está se constituindo como uma alternativa efetiva. Olha a viagem do Xi.